A Bahia, nas últimas décadas, apresenta um processo contínuo de crescimento econômico e social. O Estado conquista competitividade em segmentos de produção, registrando performances bem integradas ao cenário nacional. Contudo, algumas regiões ainda mantêm baixos níveis de qualidade de vida, com indicadores sociais menores do que a média nacional. Nas zonas rurais, principalmente, ainda preocupa a prevalência de doenças endêmicas como a dengue, a cólera e o mal de Chagas, que estão fortemente associadas às precárias condições de habitação e saneamento básico. O Ministério da Saúde estima que, atualmente, 6 milhões de pessoas estejam infectadas com a doença de Chagas no Brasil. A Fiocruz revela que aqui na Bahia, cerca de 330 mil pessoas sofram dessa doença, concluindo ser um dos estados brasileiros com o maior índice de infestação domiciliar pelo vetor causador do mal de Chagas, o inseto barbeiro. Então, desse monstruário aí, explica pra gente. Este aqui, o número 1, ele é o infesto, né? Que é sempre o propagador, e tem o sórtida, né? Que é o de número 4, né? Esse aqui, que há uma alta quantidade aqui na nossa região. O combate, controle e a erradicação da doença de Chagas na Bahia vem se constituindo ao longo dos anos objeto de diversas ações deflagradas pelo governo baiano com o apoio do governo federal. O Programa de Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas teve início em 1998, quando implementou-se o projeto piloto na região oeste do estado. O Programa de Erradicação do Mal de Chagas não se restringe apenas às ações dos governos em capturar insetos, borrifar casas ou construir e melhorar unidades habitacionais. Para conseguir eliminar a ameaça da propagação da doença, devem ser tomadas um conjunto de atitudes e se obter a atenção especial por parte dos moradores das localidades em foco. 1. Ter informações básicas sobre a doença de Chagas, os cuidados que se deve ter e conhecer aspectos e características do agente transmissor. O barbeiro, ele tem uma diferença dos demais insetos. Justamente são chamadas essas pintas aqui que é encontrado nas bordas das suas asas, são chamadas notas musicais, que todas as espécies de barbeiro têm, mas você pode observar que todas elas têm, né, chamadas notinhas musicais. Então é o que vai diferenciar dos demais insetos. São chamadas essas notas musicais, né? Não achar que é um besouro, né? Não achar que é um besouro comum ou inseto qualquer, não. Mas o barbeiro, ele vai diferenciar com essa sua forma. 2. Informar sempre as autoridades sobre o aparecimento do inseto barbeiro nas localidades em que se vive. 3. Quando achar necessário, reivindique a presença das equipes sanitárias para o trabalho de investigação do local, a captura dos insetos e a borrifação nos domicílios. 4. Sempre manter limpo o interior das casas, evitando acumular objetos e volumes desnecessários. Na parte externa, nos quintais e arredores, não deixar juntar restos de materiais ou sobras de construção, montes de madeiras ou paus velhos de cercas, principalmente em criatórios domésticos como pocilgas, currais ou galinheiros. Essa situação aqui, nós encontramos desde o começo, e essa situação, quando nós chegamos aqui, já tinha esses galinheiros, esses galos, essa situação toda. Essa casa que está aqui agora, que é um puleiro, uma casa de taipa, e nós já conversamos. Está falando essa aqui no fundo, é direito? Aqui no fundo. E nós já falamos para essa família várias vezes, já viemos aqui, o governo já liberou esse recurso, já construiu essas 2 casas. Teve aquela filha lá fora que também já foi construída também através dessa situação, e a situação permanece. Quer dizer, você vê que foi feito todo um trabalho, foi feito toda uma estrutura para ajudar essa família e continua o mesmo problema de saúde. 5. Dentro de casa, se possível, e aos poucos, cubra com massas as paredes internas construídas em blocos ou adobes. Depois, pinte de branco. Isso dificulta o aparecimento e o esconderijo dos insetos. 6.
Na vizinhança, quando houver um barraco de taipa, adobe ou palha, abandonado e em ruínas, exija do poder municipal a total demolição do imóvel e depois a retirada dos escombros do local. Olha, aqui um caso atípico, né? Nós fizemos uma intervenção nessa região e existem situações em que a casa ela está desabitada, ela não estava cadastrada pelo fato de estar desabitada e não resolve o problema em si, porque ela não foi contemplada, porque não estava habitada, mas o problema existe na casa, existe o foco do barbeiro na casa. Então seria bom até aproveitar esse momento e retratar aos gestores municipais da importância de se tirar essas casas que não estão habitadas, demolir. Porque você faz todo um trabalho em uma região, você investe recurso do Estado, aplica nessa área de saúde, de combate à doença de Chagas, mas você deixa resíduo de construção, resíduo de casas abandonadas, isso continua a vir o foco da doença para o lugar. Então, exterminar completamente a construção. As DIRES, Diretorias Regionais de Saúde do Estado da Bahia, vêm desenvolvendo ações externas de borrifação e investigando em laboratório os insetos capturados nas áreas onde registram-se índices preocupantes de surgimento dos barbeiros. É o código do município. Me diz uma coisa, quantos espécimes vocês colhem ou recebem aqui, por exemplo, por semana? Na maioria dos municípios, né? Na totalidade dos municípios, que são 19 municípios. Dá uma média de quanto? Como é que tem um volume grande de... E 19 municípios. Né, mas em termos de inseto, hoje, por exemplo, você mostrou aí um saco, cadê o saco que você mostrou aí? Olha, o saco foi esse, mas nós já analisamos. Mas esse saco aí é produto de quantos dias? Esse aqui é de uma semana de trabalho, porque é por semana. Deixa eu ver, né? Deixa eu ver quantos tem no saco aí, então. Só esse saco aqui, ele veio com 83 recipientes. Mas nós já analisamos uma parte. Aí 83, uma média de quantos em cada recipiente aí? Uma média de 3 em cada recipiente. Então nós temos 250 espécies. 250 espécies. Numa semana? Numa semana aqui. Né? Nessa semana que veio justamente de Bipeba. Isso é alto ou é baixo? É um índice alto porque eles estão no período da força-tarefa. Né? Que eles estão trabalhando mais, o trabalho tem sido mais intenso na região, que é chamada força-tarefa. Então, os vigilantes estão, né, na região justamente fazendo esse trabalho. Em outra operação de combate ao mal de Chagas, a Conder, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desenvolve um amplo trabalho de reformas e construção de novas casas, substituindo antigos barracos sem qualquer condição de moradia digna. É o Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas. Entre os anos de 2000 e 2002, o Programa de Melhoria Habitacional reformou 762 casas e construiu 519 novas unidades habitacionais em 28 municípios baianos. Então você morou numa casa como essa, foi? Foi. E como era então? Como era? Como era que nós pegamos muito besouro que foi dentro. Pegamos muito besouro que foi dentro. Barbeiro, veio muito de trem velho. Teve algum problema na família por causa disso? Não, não teve não. Até agora não. Até agora não teve nada na família. Nada. Então, mas agora você está morando numa casa de alvenaria, né? É, agora numa casa boa agora. Agora, graças a Deus, de quando fez, nós não achamos mais nada de besouro. Não achamos mais nada de besouro. Em 2003, o programa reformou 1.484 casas e 550 novas unidades em 25 municípios. No ano de 2004, 2.351 casas reformadas e 233 novas unidades habitacionais foram construídas em 14 municípios. Sua família de quantas pessoas? 4. 2 filhos, meu marido e eu. Aqui tem 2, não é isso? É, só eles 2. Qual é o nome então? É o Elbert e Viviane. Então eles, na verdade, vão viver a infância toda deles aqui, nesse tipo de casa, né? É, que fé em Deus. Pra casar, né? Então bem melhor, né? Hoje não tá o quê? Eu posso dizer que eu tava na rua, né? Porque a gente assim não tinha casa, o sofrimento sofria tanto. Casinha bem apertadinha, era caminhando, apertando os meninos dentro de casa. Sem ter, não tinha condições de fazer uma nunca, né? Não tinha, sou fraca, não tenho condições de fazer.
Melhorou muito, graças a Deus. Isso aí é o que ela está recebendo aí agora? Aqui é um termo de recebimento como ela está recebendo a casa dela, né? Construída. Certo. Então ela vai assinar, não é isso? Assinar e pegar a identidade também para a gente tirar o número. Assinar aqui, é? Aqui embaixo. Até o mês de maio de 2005, em 7 municípios, o Programa de Melhoria Habitacional reformou 148 casas e 29 unidades já prontas ou em construção, como a do seu Ursulino José, vítima do mal de Chagas. Agora, o seu Ursulino acompanha ansioso a obra da nova casa, que vai surgindo ao lado do velho barraco de enchimento, onde morou por tantos anos e onde pode ter sido contaminado. É uma casa perigosa, né? Com problema, né? É. Quais os problemas que tem? O problema é porque é atrapalhada, é rato, é cobra, é o barbeiro, tudo, enfim. Casa de pobre. O senhor já viu o barbeiro na casa? Já. Como é que foi? Isso é nas paredes, nas frendas aí dos torrões. Já teve algum problema de picada de barbeiro? Bom, eu pelo menos sou doente, eu não sei o que o médico diz. Questão de coração, né? Já sente isso, né? Já sinto. Estou em tratamento. Quanto tempo? Já tenho 5 anos. Você sente o quê? Eu sinto encher primeiramente os pés e depois o médico diz que é coração. Agora se é picada de barbeiro, a minha ele não disse. Mas falou para os que andam comigo. Você está indo para aquela casa ali que vão começando a construir, não é isso? Se Deus quiser. O que o senhor espera então aí no futuro? Tudo é bom, ótimo, beleza. No total, o Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas já beneficiou 6.065 residências no interior do estado da Bahia, sendo 4.745 totalmente reformadas e 1.320 casas construídas. A Conderna, na condição de empresa responsável pelo desenvolvimento do programa no estado, além de coordenar, elaborar e executar as ações administrativas, quer promover ainda mais a mobilização de todos para combater o mal de Chagas, conscientizando populações, atraindo empresariado local, proprietários rurais e gestores municipais. Essa é a melhor estratégia para erradicar a doença de Chagas no estado da Bahia.